bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa do CRM Podcast. Eu sou a Flávia Ferrari, consultora de CRM. Quem está aqui comigo como host também é a Fátima Periardi. Olá, Fatinha. Olá, gente. Olá, Flavinha. E eu também, consultora de CRM. E estamos aqui com uma convidada para lá de especial, né, Flavinha? Isso mesmo, é a Marjorie Cruz, da Quinto Andar. Seja bem-vinda, Marjorie. Obrigada por estar aqui com vocês, né, por esse convite. Arrasou. Lembrando que essa temporada é patrocinada pela Zorro, a nossa grande parceira dessa temporada do Na Mesa do CRM Podcast. Com Zorro, usar o CRM se torna ultra leve. A plataforma, reconhecida como a melhor de 2025 pela Forbes, é uma verdadeira máquina de venda suave. Ideal para médias e grandes empresas, a Zorro CRM traz automação inteligente, visão 360 do cliente e personalização avançada, ajudando a acelerar ciclos de vendas, fortalecer relacionamentos e tomar decisões baseadas em dados. 100% na nuvem integrada a mais de 50 aplicativos. Zorro oferece segurança, escalabilidade e flexibilidade. Tudo isso com a vantagem de ser até 70% mais econômica para o seu time. Vamos de Zorro! Vamos de Zorro. Marjorie, seja muito bem-vinda. Eu tô pegando aqui a sua bio, que é incrível para falar aqui para o nosso pessoal, para te apresentar, né? A Marjorie Cruz, gente, ela é Product Marketing Manager de Life Cycle no Quinto Andar. Então, vocês já imaginam o nível do papo que a gente vai ter aqui hoje. Com uma carreira consolidada desde 2007, ela é especialista em integrar inteligência de dados, estratégia e criatividade para construir jornadas de cliente coerentes e eficazes. Ao longo da sua trajetória em multinacionais, startups e agências, liderou equipes e projetos estratégicos que conectam aquisição, engajamento e retenção. Ela é pós-graduada em marketing digital e certificada em product marketing. Seu foco é desenvolver experiências que geram impacto real para o público e para os negócios, garantindo que bons produtos sejam sustentados por estratégias bem estruturadas. Ufa! Bora lá. Conta pra gente um pouquinho, Marjorie, por esses lugares onde você andou, né? E com esse desafio de pensar em públicos diferentes que você tem no Quinto Andar e unir dados com estratégia, com resultados. O que aconteceu nesses lugares por onde você passou até agora que você chegou no Quinto Andar? Eu percebo, apesar de a gente usar palavras complexas, não é algo tão complexo assim. É uma vivência que, na verdade, você tem no dia a dia. Sim. Quando você... Eu lembro da minha infância, mas pode ser que ainda muita gente passa por isso. Quando você ia na padaria da esquina comprar o seu pãozinho, e o senhor Zé, ele sabia o pão que você queria, ele já tinha uma noção do horário que você ia, ele já deixava separado, porque ele sabia que a sua mãe queria um pão mais clarinho. Isso já era o conceito de life cycle, já era o conceito de experiência do cliente. Então, o conceito em si, ele é muito antigo, né? O que mudou, a diferença que eu vejo principal é saber aplicar com as ferramentas que a gente tem hoje, questões muito mais direcionadas, né? Então, antes, ele precisava anotar num caderno, ou era a memória dele mesmo, né? Vivenciando tudo aquilo. Hoje não, você tem muitas ferramentas que conseguem te dar o caminho muito exato por onde passar, mas o que eu vejo a questão das pessoas é que elas não sabem aplicar tão bem os dados que elas têm em mãos. Perfeito. Porque o dado, só por ele só, ele não é eficaz, ele não faz trabalho sozinho. Com certeza. Então, precisa ter a análise estratégica. Então, assim, eu tenho todas essas informações, mas como que isso vai impactar meu negócio, né? Adianta você ter uma ferramenta muito potente, mas você não sabe como aplicá-la. Então, o que eu vejo é essa principal diferença, que eu acredito que vem mudando, mas eu percebo que as ferramentas estão evoluindo mais do que a visão estratégica das pessoas. Então, é muito comum você ver empresas contratando potências de CRM, mas elas não utilizando realmente como isso vai impactar o cliente. Óbvio, o CRM é importante para impulsionar vendas? O CRM vai te dar diversas informações sobre o seu cliente que vai te auxiliar? Vai. Mas isso tudo tem um motivo no final, que eu vejo que isso vai muito de acordo com a essência da empresa.
Então, Show. vou dar um exemplo. No Quinto Andar, a nossa principal missão é a experiência do cliente. Então, inclusive, isso serve para mim ou para qualquer outro departamento. Então, no meu departamento, a principal motivo é como isso vai impactar a experiência do cliente. Como ele vai se sentir quando ele vê isso. Como ele vai se sentir quando ele entender essa informação? Vai ser relevante na vida dele? É nesse momento que ele precisa? Então, eu acredito que isso vai... Só desculpa te cortar, mas muito importante o que você trouxe de não só no meu time. Isso me chamou a atenção, né? Não só no meu time, ou seja, é um negócio que está literalmente na cultura da empresa. Total, certo? E precisa estar. Até porque as decisões precisam ser alinhadas assim. É comum as pessoas pensarem diferente. E, na verdade, é importante que a empresa tenha pensamentos diferentes. Mas o que alinha os nossos pensamentos é a nossa missão. Então, por mais que você tenha um pensamento, se ele vai contra a missão, ele não vai agregar. Então, eu vejo que a primeira importância, antes de tudo, é esse objetivo, essa missão da empresa, e aí ela alinha todas as outras questões. Show de bola. Como que hoje é estruturado o time de vocês? Como que hoje é estruturado a questão de CRM ali dentro? Sim. A gente não usa tanto o termo CRM nos times porque ficou um pouco banalizado no mercado. As pessoas veem CRM como um disparador de e-mails. Então, quando você fala CRM, é a pessoa que dispara e-mail. E até tinha uma área, antes no Quinto Andar, de CRM, que literalmente era isso, disparar e-mails. E não é esse o conceito do CRM, não é só você disparar o e-mail em si, né? É toda uma jornada. Então, em abril, foi reestruturado uma área, foi criada uma área nova, com o nome de Life Cycle mesmo, porque o objetivo não é disparar e-mails, o objetivo é entender o ciclo de vida de cada usuário e trazer mensagens relevantes naquele momento para ele. Não temos isso hoje, então foi criada essa área com esse conceito. Só que quando você cria um conceito novo numa empresa, você precisa reestruturar e organizar a casa de muitos modos. Então, a nossa visão ela é de 3 anos até. Legal. Muita coisa você tem vontade de aplicar, mas não dá. Você precisa alinhar a casa. Step by step, né? Step by step. Então, primeiro foi criar essa área. Em apoio com essa área, eu tenho uma equipe de... a gente chama de CRM Comms, mas é uma equipe mais técnica, que ela cuida da plataforma, parte técnica da plataforma, e as ligações de como essa mensagem vai chegar, né, até o usuário. Então, seja o WhatsApp, seja o e-mail, seja o push. Então, como chega, ela cuida de toda essa estrutura técnica. Então, tem produto, tem engenheiros, tem data, toda estruturada. E aí, eu trabalho em conjunto com a minha de Lifecycle, que eu tenho content design. Eu trabalho mais como arquiteta, então eu vejo a visão geral e conecto. A nossa área também tem uma pessoa de data e tem uma pessoa de CRM em si, que auxilia na configuração mesmo da jornada, né, da estruturação. Legal. E você tem o desafio, como nós estávamos falando, de pensar na jornada de 2 pessoas diferentes, né? O proprietário e o locatário. Eles têm objetivos, momentos e até ações diferentes para tomar através do aplicativo, que, aliás, é maravilhoso. E, em algum momento, eles se encontram, mas também é muito diferente e tem que ter esse entendimento do papel e da jornada de cada um, para vocês entenderem o life cycle de cada um e serem relevantes, né? Sim, exatamente. Vou acrescentar mais um aí nessa equação, que é o corretor associado. Perfeito! Que ele também, ele tem toda uma jornada. Ele que faz a conexão. Ele que faz a conexão. Então, são 3 jornadas e tem as variações, porque dentro do proprietário tem o que a gente chama de proprietário multi. Que ele é um empresário, porque ele tem mais, ou ele constrói para alugar, então são muitas propriedades, ou ele foi comprando várias casas ou vários apartamentos, então ele tem ali pelo menos de 5 a 6 para aluguel. Isso a gente chama de proprietário multi. Então, também é uma outra jornada. É uma segmentação do proprietário, né? Uma segmentação do proprietário.
E dentro de corretores associados também tem uma segmentação que é uma plataforma que a gente chama Marketplace, que é um trabalho em conjunto com outras imobiliárias. Bacana. Então ela também tem as variações dentro deles. O que eu acredito que o principal não só no quinto andar, é muito comum em empresas, principalmente maiores de tecnologia, para conseguir dar vazão a criações, você precisa segmentar, né? Então, você trabalha muito mais como especialista e as áreas são segmentadas e elas são criadas neotribals, que eles chamam. Então, tem a neotribal que vai atuar ali no proprietário. Tem uma neotribal que atua do proprietário quando ele coloca o imóvel dele até ele começar o aluguel. Aí tem uma outra neotribal. Então, são várias, são segmentações. Essa neotribal normalmente é formada por uma pessoa de produto, um product design, uma pessoa de data e uma pessoa de engenharia também, de software. Então, elas são formadas e elas atuam em diversos ciclos. Isso é comum em empresas de tecnologia para que você conseguir dar vazão a grandes criações. Só que gera um outro impacto, que é a questão de acabar se transmitindo isso cortado para o usuário final. Baita desafio. Que é um baita desafio. Não é errado você distribuir assim dentro da empresa, mas a pessoa o usuário final não pode perceber que isso acontece. E como não tinha ninguém com a visão geral, eles não sabiam o que o outro estava fazendo, então acabava criando isso. Então, também um dos desafios de Lifecycle é essa, porque nós temos a visão geral, eu atuo em todos, então eu consigo entender onde impacta cada um desses usuários, tanto as comunicações transacionais, como o marketing, e como essa do corretor associado, que a gente chama de agents, e conseguir separar. No meu dia a dia, operacionalmente, assim, né, didaticamente, como eu faço isso? Eu brinco que eu até falei isso para minha equipe, a gente abre e fecha caixinhas. Então, toda vez que eu trabalho, eu gosto de colocar a visão do usuário. Então, se eu estou focando em Rent, que For Rent é a vertical que trabalha dentro de usuários também tem duas segmentações. Tem quem aluga e quem compra imóvel. Então, se eu estou focando em For Rent, eu foco na cabeça da pessoa inquilina, que ela está buscando o imóvel dela, ou depende da fase que ela está. Se ela está buscando imóvel para alugar ou se ela já aluga, como ela gostaria de ser recebida e que informações ela gostaria de ter. Então, eu abro essa caixinha. Se eu vou passar de for sale, que é a pessoa que compra, eu fecho a caixinha e vou para de for sale. Então, para você conseguir pensar com a mente de cada um, sabe? É muito disso, assim. O que essa pessoa... Eu, no lugar dela, como eu gostaria de ver e perceber isso. E para comprovar, porque a nossa visão, ela é enviesada, porque ela vem das vivências que eu tenho como pessoa. Sim. Então, por isso que os dados são importantes, porque ele traz, além do seu viés, além da sua bolha, né? Ele traz uma visão do que realmente está acontecendo ali com o seu usuário. Então, eu consumo muito para eu entender, assim, o que é bom, o que eles falam que gostariam de ter, o que é importante e relevante para ele e a gente não faz, como ele gostaria de ter essa comunicação. Então, é muito focado nisso também. Bem bacana. Vocês olham para alguma métrica-chave, assim, master? Eu falo assim, não métricas de engajamento ali dos canais, não, mas assim, o que de fato vocês... Qual métrica vocês de fato olham para falar, pô, estamos no caminho certo? Como empresa ou como área, você diz? Como área mesmo. Como área, a gente começa com uma métrica, as primordiais são as básicas, abertura e leitura, e consumo, se está entregando mais ou não. E aí também passa para métricas direcionadas da experiência do usuário. Por quê? Sim. Qual que é o principal medidor, né? Qual é o nosso principal objetivo? O Quinto Andar ele é formado para ser uma imobiliária digital. E para ele ser digital tem que ser fluido. Fluido é não ficar acionando a área de atendimento. Se você precisou da área de atendimento, alguma coisa na jornada não foi fluida. Então, quanto menos ticket a área de CX recebe, mais vazão a gente está conseguindo dar. Então, acho que esse é o primordial, assim. Muito legal. Muito legal. Então, quer dizer que o objetivo está alcançando, quer dizer que a pessoa está tendo uma jornada fluida. E realmente, eu estou pensando aqui como usuária. Realmente, eu nunca pensei em procurar.
o atendimento, em falar com alguém, porque literalmente então tudo que eu dizer precisava... que você tá dando certo. E aí o nosso foco é muito em quem aciona, porque ele está acionando. Show de bola. Então aí é muito, se tá acionando, alguma coisa não tá fluido, tem alguma coisa que tá errada nessa jornada. E aí dentro, óbvio que tem muitas questões técnicas, né? Cada área vai puxar o seu. E aí eu puxo dentro de... se foi alguma comunicação. Para mim, o mais grave é... acionei porque não recebi ou não entendi. Ou não ficou claro o que foi falado. Ou eu não consegui... essas que eu mais foco. Para trabalhar. Show, muito E eu legal. até ia perguntar, porque você falou que nos times tem um design, que provavelmente também olha para o UX no aplicativo, para bottom, copy, o iframe, porque isso é fundamental para que a jornada seja fluida. Para que seja fluida, por isso que é o foco deles. Então, eles avaliam, fazem testes de usabilidade, inclusive para saber se tem algum botão que está atrapalhando, né? Se tem algum foco. Muito importante que também. Que legal. E como garantir a sinergia? Porque eu entendi que são muitos times, você tem, o seu time tem um time par ali, né, em relação à ferramenta e tal. Como que a gente garante a sinergia de todo mundo ali para existir essa fluidez, justamente para não... Vou falar que não é fácil, não. Quem acredita que é. Porque a gente trabalha com pessoas. E as pessoas, cada um tem a tua vivência, né? E o que acredita ser correto. Mas eu acredito que o principal é, primeiro, uma coisa que eu gosto muito do Quinto Andar, ele contrata... É muito difícil você encontrar alguém que não tem esse espírito e esses princípios, né? Que é de trabalhar junto, que é de correr em conjunto, que é de focar na mesma missão. Normalmente, se entra uma pessoa assim, é muito difícil ela permanecer. Então, acredito que ter pessoas boas para você trabalhar com essa missão, mesmo que ela tenha pensamentos diferentes, é a coisa primordial para se trabalhar em conjunto, porque se trabalha em equipe, não tem como você falar que trabalha sozinho, porque não dá para trabalhar sozinho, né? Até porque somos especialistas. Você só se especializa com uma coisa se você tem tempo para isso. Você não pode ser especialista de tudo, né? Então, por isso que é importante. E segundo, são as conversas muito abertas. A Lifecycle, ela representa um comitê de governança que foi criado na empresa. Legal. Esse comitê de governança é formado por tem um sponsor, que é uma das pessoas do ET, da diretoria. Tem também essa equipe de produto. Tem também uma equipe central. E aí a ideia é, toda vez que a gente reestrutura por ser áreas novas, e é um conceito novo na empresa, a gente senta e tem que falar, discutir. Como que você pensa? Por que você pensa assim? Por que esse motivo? Mas como que isso impacta o usuário? Às vezes tem que entrar em votação do que vai ser referente ou não, até que a gente chegue num consenso e aí estruture documentos. Lifecycle, principalmente, a gente usa muita documentação, é tudo muito escrito. Perfeito. Precisa ser muito escrito para dar muita clareza, para que as pessoas não tenham dúvida. Estrutura uma documentação e aí a gente apresenta para a diretoria qual que é o projeto que vai seguir, o que a gente tomou de decisão. Então, a princípio é isso. Precisam ter pessoas boas que entendam que precisa trabalhar em equipe, pessoas que gostem de contribuir e conversas abertas e diretas. Então, precisa falar, precisa se resolver ali, precisa ser clara a sua mensagem sobre isso. Não, e que legal que tem esse fórum do comitê, porque todo mundo leva as suas questões e há uma votação em conjunto do que vai ser prioridade, qual vai ser um roadmap. Então, o que é alinhado entre todos já diminui a resistência de alguém que pense diferente. Até porque vem o porquê foi pensado assim. Tem que ter argumentos, né? Do porquê que isso é importante. E aí as decisões que saem do comitê, que elas refletem em toda a empresa, da governança. Então, desde formas que devem ser os transacionais, como vai ser a estrutura, é muito disso. Muito legal. E baseado em dados também, baseado em dados. Acho que a principal fonte de argumentação é essa. Sim. E assim, vendo você falar, a impressão que dá também é que o pessoal
tá muito numa postura de estamos todos entendendo como esse novo momento está funcionando. Eu acho que isso também é muito importante, né? Muito importante. Se colocar nesse lugar de, estamos todo mundo aprendendo junto aqui sobre o que está acontecendo aqui agora. Vamos reestruturar, né? Exatamente. Principalmente quando, eu falo muito disso, porque a gente está arrumando a casa, você está consertando o trem com ele em alta velocidade. É diferente quando você vai reestruturar uma empresa. Você para a empresa e fala, vamos reestruturar agora. Não, você está reestruturando essa questão de life cycle com um trem em alta velocidade. Então, as questões estão todas saindo, estão evoluindo e correndo, e você está tendo que reestruturar isso. Acho que é o principal. Sim. Que legal, muito legal. E me fala uma coisa, a jornada do cliente que aluga é diferente, bem diferente da jornada do cliente que compra. E essas duas jornadas são bem diferentes de uma jornada tradicional de varejo. Sim, total. Por exemplo. Total. Quais são os principais pontos críticos, assim, que você vê em relação a essa jornada relacionada à moradia? Porque, assim, querendo ou não, a casa, principalmente quando a gente está falando de uma compra, é um sonho de vida. Exatamente, da pessoa, né? Quais os pontos mais críticos que você vê dentro disso? Em média... se a gente olhar em média um brasileiro comum, um padrão mediano, ele troca de casa na vida 3 vezes na vida. Então, normalmente ele mora com os pais, se casa, compra a casa dele. Depois os filhos crescem, e aí normalmente eles vão para uma casa menor. E aí, às vezes, pode ter divórcio ou não, que aí faz também separar a troca de casa. Dependendo do padrão, aí, quando você tem um padrão mais alto, pode ter uma mudança. Em média, um padrão mais alto, a cada 5 anos eles trocam. Mas, mesmo assim, é uma escolha muito profunda de vida. Sim. Total. Né? Você não está comprando uma camisa que dá para você trocar depois, ou você comprar outra se você não quer. Eu vejo que a principal questão que as pessoas olham é, primeiro, confiança. Porque eles querem confiar na marca e na pessoa, que é a corretora associada, por isso que é importante a comunicação com ele, que está passando a informação para ele, se é a correta. Se ele está escolhendo a melhor casa para aquele período que ele precisa, que ele está vivendo na vida dele. Se ele está escolhendo o local certo para onde ele está passando. Então, a confiança precisa ser muito assertiva. O processo... que é por isso que a gente foca tanto essa questão do digital, em que etapa eu estou? Comprei minha casa, né? Eu quero comprar. Quais os próximos passos? Aí a documentação, mas que parte que está a documentação? Tá faltando o quê? Tá devendo o quê? Então, essa questão de visibilidade do processo tem que ter muita clareza, né? E o pós, que é essa questão que a gente chama do atendimento. Tem tudo que eu preciso lá? E se não tiver, tem alguém que pode me apoiar, que eu posso falar depois, se eu tiver dúvidas, que vai me dar um respaldo se algo acontecer que não deveria acontecer? Então, eu acredito que é muito isso. É a confiança, a transparência do processo e o atendimento. Legal. E até enquanto você estava falando, eu estava pensando muito nesse lance de confiança, porque hoje... aqui para nossa realidade, quinto andar, vamos alugar pelo celular, mas pensa quando ela foi fundada, quando ela trouxe essa ideia de você literalmente não conversar com um humano para alugar ou comprar sua casa, né? A quebra de paradigma em relação à confiança, que isso não foi há alguns anos atrás, foi, né? Muito forte. A Quinto Andar está há quantos anos? Desde 2013. Desde 2013. Olha que legal, 12 anos. 12 anos. Engraçado que nessa época que ela foi fundada, eu trabalhava numa imobiliária, trabalhei desde 2007, mas eu fazia marketing de uma imobiliária, e aí eu lembro quando ela surgiu, as pessoas falavam, né, mas não vai dar certo, como assim não vai falar, não é possível, você tem que ir até o lugar, você tem que ficar conversando, não dá, você precisa de alguém, brasileiro gosta de conversar. E era muita resistência, né? E você vê como mudou o tanto de pessoas que gostam. Porque também o brasileiro gosta de conversar, mas ele também gosta muito de praticidade. Sim, então, uma questão muito fluida, prática, que ele não precisa se preocupar, né? Você vê como o Pix fez tanto sucesso no Brasil e as pessoas usam muito.
Porque é prático. Tudo que é prático, a gente gosta. Tecnologia, a gente usa muito. Sim. Então, acho que isso também auxiliou bastante. Sim, com certeza. E falando nisso, conta um pouquinho como que foi a sua trajetória. Como que você caiu, até chegar, assim, caiu no CRM, mas até chegar onde você está hoje na Quinto Andar. Como que foi sua trajetória? CRM, eu já atuo também há muito tempo. Eu comecei como produtora de eventos. Então, era muito essa coisa detalhista, metódica, entender cliente. E o CRM, eu acabei entrando sempre... Eu sempre fui de marketing, mas eu sempre entrei muito no CRM, porque era ele que me dava informações para eu conseguir melhorar o meu trabalho. Então, eu comecei com eventos, e aí tinha desde venda de ingresso, né, até a visibilidade. Então, era importante eu saber como vender mais, como ativar mais essa pessoa, como melhorar a experiência. Eu sempre pensei muito na experiência da pessoa no evento em si. Legal. Ela como eu queria que ela saísse de lá, né, a sensação que ela gostaria de ter no evento. Foquei em mídia, principalmente quando chegou o digital. Fiz um dos primeiros cursos do Google AdWords aqui no Brasil. Que legal. E depois veio a Meta, né, com o Facebook. E aí eu tirei minhas certificações porque eu gostava muito dessa questão de dados. E você tinha muito essa visão de ter dados, né? Então eu comecei a focar minha carreira em mídia, me especializei em mídia. E mídia, eu sempre pegava ali mais o final do funil, que era ou conversão ou awareness. Mas o produto tinha que estar pronto para eu poder vender. E aí, eu via que se eu não soubesse toda a jornada desse usuário antes, isso poderia impactar o meu trabalho. Então, eu sempre comecei a me conectar. E aí, eu tinha que usar e-mail também para disparar, mas eu não queria disparar por disparar. Queria ter toda uma noção. Então, aí eu sempre comecei a trabalhar muito com CRM para entender o disparador. Eu não queria disparar um e-mail só quando tivesse promoção. Eu queria criar um relacionamento antes. Então, foi aí que eu fui focando sempre em CRM, sempre em CRM. Atuei como Business Intelligence também, administrando áreas por conta disso, focando muito nessa questão de mídia e marketing. Aí eu passei por imobiliárias, passei por empresas, passei por agências de publicidade, que eu coordenava a área de mídia também, passei até por suplementos alimentares, fui para várias áreas. E aí eu voltei para o imobiliário. Na verdade, eu focava muito em condomínios, a minha principal área. E aí dentro do Quinto Andar tinha uma área de condomínios, e aí eu gerenciava essa questão do marketing lá, que era para síndicos. E aí eu focava bastante a questão do CRM para mantê-los e distribuir todos os produtos. E aí foi quando em abril desse ano veio essa área de Life Cycle, né? E aí eu fui chamada para fazer parte e estruturar em conjunto. Mas, assim, é muito do que eu já venho aplicando todos esses anos. Sim. É uma nomenclatura, mas é exatamente... Uma roupagem, é uma roupagem, né? mais bonita, né? Assim. Mas é exatamente o mesmo conceito que eu já tenho aplicado há muitos anos, né? E, inclusive, quem está escutando também, você aplica isso, não tem como você passar por isso. É mais você estruturar de uma forma estratégica sobre isso, né? Só ressalta que você vai entrar em contato e criar um relacionamento ao longo do ciclo de vida. Ao longo do ciclo de vida. E não focar... Por isso por isso é a questão técnica. Estratégica. Acho que o que muda do olhar é a questão estratégica. Porque quando você entra no ciclo de vida, é essa a principal diferença. É ser estratégico, é você aparecer no momento certo. Sim. E hoje o time de vocês tem total autonomia para, literalmente, de repente, olhar para as outras BUs, para os outros times ou tribos, né? Não sei como que vocês denominam ali dentro, mas... E falar, olha, essa comunicação aqui não faz sentido. Então, eu tenho esse nível de conhecimento, mas não consigo chegar nesse nível ainda, porque por isso, reestruturação. Mas é o que a gente quer chegar. Eu consigo, por exemplo, em campanhas de marketing, que a equipe de marketing, quero disparar essa campanha. Preciso divulgar essa campanha. Então tá. Então, a área de Life Cycle vai estudar, e aí eu respondo o que essa campanha faz em cada momento e para que ela serve. Então, por exemplo, essa campanha é importante para o corretor associado porque isso é um benefício para ele conseguir vender. Da forma que eu vou anunciar ela é diferente. Para o proprietário, isso é relevante porque às vezes ele estava receoso
é um lead, ele estava receoso em colocar um imóvel dele com a gente, então eu vou lá e explico. Para o proprietário que já está ativo, vou reforçar a importância do porquê que ele está aqui. Para um ex-proprietário, que não foi que foi uma questão, não foi mais reclamação, ele só escolheu uma outra imobiliária. Então, a diferença é a estratégia. Você pega a mesma mensagem, só que a forma de distribuição dela é diferente. Você adapta e o momento dela também é diferente. Não significa que você tem que fazer todos ao mesmo tempo. Cada um vai ter o seu momento. Então, é muito mais nessa questão de pensar, sabe? Ai, que bacana. Nossa, que tem essa troca legal mesmo. entre o marketing life cycle, né? É uma coisa nova também, construída aí. Pois é, que vocês estão aprendendo em conjunto estão também, aprendendo como em trabalhar conjunto assim. E muito focada a dados, né? Então, quando você usa o CRM, você usa muito consideração. E o marketing, ele trabalha com a Warners, né? O nosso, porque a gente separa muito bem branding e performance, growth. Então, a gente tem um marketing que trabalha muito com a Warners. Tem a outra ponta, que é um departamento que chama Growth, que trabalha muito com conversão. E Lifecycle, com a gestão, fica com a consideração. A consideração, ela também é importante, ela converte. Sim. Óbvio que ela não converte igual Growth, que é o principal objetivo, mas ela converte de acordo com o momento daquela pessoa. E é um custo muito menor do que investimento de mídia. Você só precisa saber a pessoa certa, com a mensagem certa e no momento correto. Que acho que é isso que não tinha essa conexão, né? Então, eu tenho mais liberdade para testar mensagens e públicos. E aí, esse relatório eu envio para a Growth, porque eu não faço campanhas recorrentes na minha área. Então, experimentei, fiz isso com a campanha, aviso a Growth, segue os aprendizados, porque é eles que atuam com as recorrências, né? Sim. Dentro da base. E aí ele pode usar aprendizado para otimizar, por exemplo, a campanha dele. Perfeito. Que legal! E até Nossa, o lookalike do perfil desses Exatamente. Então, viu que deu certo, o que não deu. Testei proprietário. Falei sobre essa mensagem, não foi, não vale. Agora eu falei sobre essa, deu certo. Eu acredito que vale você puxar, apartar um pouco sobre isso e tentar focar mais, sabe? Como legal. Que é a rotina de testes de vocês? Literalmente nesse sentido que você tá falando de, eu mandei essa mensagem, vi que não deu certo, então, até para esse entendimento de quando é a hora certa ali dentro da jornada. Ela, primeiro, é feita essa análise prévia. E depois, quando a gente usa Life Cycle, os testes, eles são bem direcionados. Então, vou focar esse público e vou falar esse tema. E vou focar esse público. Então, a gente faz recortes dentro. Então, um exemplo, proprietários. Proprietários, você consegue recortar em 3 ou 4 perfis. É como se você criasse grupos de controle. Você compra grupos de controle, né? E aí você testa dentro deles, entendeu? Legal. Maravilha. Legal. Show de bola. Quanto aprendizado com essa moça, hein? Que bom. Não, muito legal mesmo, porque assim, o que vocês estão fazendo é realmente bem diferente de muitos outros papos que a gente já teve e muitos outros papos que eu tenho fora daqui, entendeu? É muito diferente do que o mercado pratica. Exatamente. Nem todo mundo tem essa maturidade que vocês já conquistaram. De repente, até porque vocês já nasceram no digital e com foco na experiência. Muito focado. E assim, hoje, no mercado, eu vejo que isso começou a mudar, mas a gente até tem boas referências. Então, por exemplo, um Spotify, ele te direciona muito naquela música e sempre traz um lembrete para você. Uma Netflix, Amazon Prime. Então, a própria Amazon, o Mercado Livre vem trabalhando muito nisso. E são experiências, empresas que promovem muito essa experiência. Então, se você parar para analisar o seu dia a dia, de como você consome essas questões, você vê como isso é introduzido na tua vida sem você perceber. Então, na verdade, você pegar isso que você vem observando e aplicar também para o seu negócio, para a tua empresa, dentro da sua estrutura, né? Hoje, apesar da gente ter essa vivência, como eu falei para vocês, é um plano de longo aí, de 3 anos, pelo menos, para a gente conseguir alcançar esse nível que a gente quer. Mas, e se você quiser implementar isso também, pode ser um plano longo. Mas eu acredito que se você for de uma parte estratégica e desenhando aos poucos, você consegue chegar também. Não vai ser algo fácil. Estratégia, ela não é
ela não te dá um retorno na hora. Você não vai ver na hora, porque você precisa reestruturar uma base. Mas a longo prazo, ela se torna um conceito super importante. E ela vai trazer essa autovenda sem você perceber. Sim. Quando você deixa muito estruturado. Então, acho que essa é a principal importância disso. E fragmentar, né? Porque, assim, uma das maiores dificuldades que as empresas, no geral, têm eu converso com muitas empresas que falam isso. A gente quer implementar jornada, quer ter mais fluxos automatizados. E a hora que você começa a conversar, eles sabem o que tem que fazer. Só que é tanta possibilidade que eles não conseguem organizar para implementar isso, para implementando isso aos poucos e otimizando com o tempo, né? Eles já querem, às vezes, colocar uma estrutura super complexa do dia para a noite e não vai. Tem que ter um piloto, acaba se perdendo. Né? Exatamente. Tem que ter um piloto. Você vai no piloto e tem que começar aos poucos, principalmente em empresas que já estão rodando. Sim. Então, monta perfis e, assim, fique preparado para ajustes. Sim. Somente áreas novas. Quando a gente implementa algo, às vezes foge do desenho inicial. Então, você fala, não, olha, eu tinha anotado isso aqui, mas a gente percebeu que vale essa mudança aqui. As pessoas reagiram, a maior pessoa que a gente vende é o interno. Então, as pessoas reagiram super bem. Então, a gente tinha adiado começar, já dá para puxar isso agora. Então, tem muito dessa questão, sabe? E de trazer a governança, acredito que é a mais importante. Sim. Que é trazer esse controle. Óbvio que quando você tem uma empresa rodando, você tem que tomar cuidado do controle e não se tornar um gap e você prejudicar. Mas você tem que trazer essa governança, esse controle muito direcionado, porque aí você vai educando as pessoas, conscientizando elas, né? De como trabalhar, de como estruturar. Sim. E aí, saindo um pouquinho, assim, da rota de CRM, mas eu vou amarrar ali no final, você também faz parte de um comitê de equidade racial ali dentro da Quinto Andar. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é a sua experiência, né, até como colaborador nesse contexto, e o que mais te orgulha de estar nesse comitê. Eu falei comitê, mas você fica à vontade para me corrigir, tá? A gente chama de grupo de afinidade, mas é como se fosse um comitê. E o principal foco existem 4 grupos na empresa, o principal foco de cada um é trazer um ambiente mais diverso para aquele recorte direcionado. Primeiro eu gosto, isso é um trabalho voluntário, então você tem a sua função na empresa em si, e aí você se voluntaria para fazer essa ação. O que eu mais gosto, primeiro, porque eu entendo que o que eu vivo hoje, quem eu sou, quem eu posso ser hoje, né, da forma que eu quero, é porque vieram pessoas antes de mim, que tiveram que lutar muito para que eu chegasse aqui. Seja eu como mulher, seja eu como uma pessoa negra. Então, eles passaram muita história para que eu pudesse estar aqui hoje, sendo quem eu quero ser. Então, eu sinto num débito porque eles passaram, e eu acredito que eu também preciso fazer a mesma coisa. Óbvio que nem sempre a gente consegue no nível que todos eles conseguiram, mas é uma forma de que eu preciso também devolver para a sociedade isso e melhorar para quem ainda vai vir depois de mim. Sim, então, porque a partir do momento que eu venho e penso nos que vieram antes, eu falo, não, se eu já estou aqui, eu quero ser quem eu posso ser, eu posso trazer alguns caminhos, direcionar alguns caminhos de pedras, né, que eu tive que passar, percalços que eu percorri, para que pessoas depois de mim não precisem passar por isso. Então, como que eu posso ensinar para melhorar? Então, eu me sinto com um débito devido a isso, por isso que eu gosto. Eu mentoro pessoas muito diferentes, e eu gosto porque o grupo de afinidade é para toda a empresa. Então, tem pessoas de vários níveis e cargos. E eu lidero junto com outros voluntários comigo também. Então, eu tenho um conhecimento muito amplo da empresa, até maior, por conta disso. Porque eu converso com muita gente. Que show. Tem muita gente de operações, por exemplo. Então, eu entendo até mais como funciona por conta dessa troca, porque a visão é diferente. Nossa, e isso te impacta com certeza diretamente no seu trabalho de ver a jornada do cliente ali. Exatamente, porque indiretamente eu sei, assim, vários níveis, né? Porque a gente atua muito. Então, por isso que eu gosto e eu acho que faz total diferença ter isso na empresa. Essa era, inclusive, legal. A segunda pergunta, que aí eu falei, calma que eu vou amarrar tudo, que
com certeza existe um baita de um impacto interno, né, nos stakeholders internos em relação a esse comitê. Você vê que já é um impacto que consegue ser percebido externamente, inclusive com o cliente? Eu acredito que sim, porque a partir do momento que você tem diversidade de pessoas de diversos recortes e vivências, desde operações até níveis de tecnologia, você tem essa questão que eu falo de furar a bolha. Então, vai ser uma pessoa que vai mudar a sua perspectiva. Né? Então, você foi criado de uma forma, e aí, querendo ou não, você tem pessoas que trabalham com você com o mesmo pensamento, que frequentam os mesmos lugares, que falam sobre as mesmas coisas. Você não tem uma diversidade de pensamento. Então, você não pode falar que você consegue entender o usuário. Porque os nossos usuários são pessoas diferentes, cada um com as suas vivências. Então, quando você tem uma empresa diversa, você tem essa questão de furar a bolha. Então, uma pessoa vai e demonstra e fala, olha, você pode estar pensando assim, mas na verdade funciona assim. E aí te mostra uma perspectiva diferente sobre isso. Então, eu acredito muito e que em todas as fases das empresas elas precisam ter diversidade. Em produto, em tecnologia, em operações, porque são pessoas que entendem as vivências. Tá? Vão ampliar o olhar que elas têm para as pessoas. Tem que ampliar. Pessoas de fora e de dentro Isso, da empresa, e você né? olha muito além. É aquilo que eu falo, o CRM, ele traz muitos dados, que é super importantíssimo. Mas quando você tem isso, o olhar do diverso, você tem, além dos números, você consegue reconhecer como pessoas aqueles números. Então você entende, mas por que esse perfil de usuários, eles têm tantos questionamentos com essa ferramenta? Mas por que vem uma pessoa e fala, por que eles vivem dessa forma? Porque eles entendem desse jeito. Isso cria uma proximidade maior com o usuário. Então, por isso que eu acho mega importante ter. Humanizar os dados. Humanizar os dados. Nossa, muito show. Muito papo legal. Incrível mesmo. Papo incrível. E a gente não teve nem oportunidade, Fatinha, de pegar um gancho de erro, vamos dizer assim. Pois é. Então, nós vamos jogar aqui aleatoriamente. A gente tem um quadro, Marjorie, que chama Chute na Quina. Porque se a gente tá na mesa do CRM, a gente quer literalmente agora saber quando você deu aquele chute na quina da mesa que doeu, sabe? Alguma coisa que deu errado ao longo da carreira, ali na sua rotina, no seu dia, ou time, enfim. Pra compartilhar com a gente, porque a gente tem que aprender com erro também. Com certeza. A gente aprende bastante com ele. Tem que ter liberdade, inclusive, para isso, né? Exatamente. Eu me lembro, teve uma empresa que eu trabalhei, que ela contratou um CRM Master Blaster. Com N funções e que revolucionaria o mundo. Mas a gente nem tinha escrito uma estratégia. Tá, mas pra que a gente vai usar? Como vai usar? Não. O clássico. Contratou e lá. E aí o CRM... ele era usado só para salvar os leads, né? Distribuir em carteira, até para a área de vendas. Mas aí ele não era usado para mais fazer uma jornada ou outra. Só que não potencializava tudo que ele tinha que precisava dar. E aí veio com essa vivência de que, tipo, não, a gente está fazendo errado. Vamos criar a primeira estratégia para entender. Qual a estratégia? Por que a gente quer usar o CRM? Por que a gente precisa dele? Então, teve que parar tudo. Teve que parar o CRM. Parar assim, né? Vamos parar e refazer isso que a gente devia ter feito, na verdade, antes de contratar. O que nós queremos, o que a gente busca, qual é a estratégia. Porque tinha jornadas mais muito desconexas, então as pessoas falavam, nossa, eu recebo muito e-mail de vocês, sem necessidade. Então estava muito desconexo, então vamos parar tudo e redesenhar. Porque nós queremos, o que o nosso cliente se importa, o que o nosso usuário quer receber. Então, para mim, esse é o principal aprendizado, mas isso eu levo para a vida em qualquer projeto. Tá, primeiro eu vou desenhar. A gente se alinha e depois eu implemento. Enquanto não tiver alinhamento, eu não vou implementar. Não, e é um clássico, como o Flavinha falou, porque muitas empresas, sem entender o que precisa fazer, sem entender o processo de marketing, atendimento e venda, já se preocupa em olhar para o mercado e contratar a ferramenta. Quer copiar, né? E aí não é a empresa, o processo, a estratégia que tem que se adequar à ferramenta, né? A ferramenta que tem que se adequar ao que é o objetivo da empresa. Até para você né? pedir, né, para a ferramenta. Sim. Então,
é aquela pessoa que não sabe pedir, que eu acredito assim, a principal diferença, isso inclusive impacta muito a tecnologia. Você precisa saber pedir. Sim. E eu vejo um grande impacto, inclusive, em IA. Sim. Porque tem tantas pessoas que não conseguem aproveitar o máximo dela, porque não sabem pedir. Então, você precisa saber o que você quer para você pedir, né? Então, assim, o que você quer, onde você quer chegar. E aí, você, até para vocês que trabalham com consultoria, a consultoria, ela não vai vir, né, uma bola de cristal que aí você vai adivinhar. Você precisa saber, né? Exatamente. O que você quer, onde você quer chegar, qual o seu objetivo, o que você vai considerar, falando assim, foi um sucesso. Eu me sinto feliz porque eu contratei, eu vejo que deu certo. Que métrica que vai chamar a sua atenção? Então, você tem que saber como escolher e como pedir. Acho que é a principal aprendizado da minha vida inteira que eu levo mas isso é para CRM, mas vale para todos os projetos. Acho que vale para tudo que a gente faz. E é muito comum, viu, gente? Muito Às vezes a gente comum. tá falando aqui como se fosse uma coisa assim, é absurdo, mas é muito comum. Às vezes as empresas, qual que é a melhor ferramenta de CRM que você tá usando aí? Qual que é a que você indica? Essa que eu vou usar. Essa que eu vou usar e contrata para então pensar em como que vai utilizar, né? E às vezes a gente tem um papel eu já tive esse papel algumas vezes, meio fazer a ponte entre negócio e TI, para explicar para TI o que negócio precisa e explicar para negócio o que a gente tem que pedir direitinho para TI, porque senão vira uma queixa recorrente das duas áreas, né? A TI não me entende, e TI fala, mas ele não sabe o que ele quer. Exato. Então, às vezes, a gente tem que fazer a ponte e falar as duas línguas, e né? falar muito. E eu acho que muito disso veio parar no chapéu de Martech também, né? E de CRM, Lifecycle, entender negócio, entender TI, e fazer as coisas se falarem, com as integrações, com os dados, com os KPIs necessários. Isso vem muito... Lifecycle, hoje, ele está dentro da área de Product Marketing. Product Marketing é um conceito antigo, mas essa roupagem nova, ela é muito recente. E aí, o principal objetivo do Product Marketing é isso, é você transformar o produto, só que de uma forma muito clara para o usuário. Tá, mas que dor isso resolve? Para que serve? Tá? Eu acho super legal que você tem, mas isso auxilia o que muda a minha vida nisso que você fez. Então, é a nossa principal mentalidade como Product Marketing, e tem muito dessa tradução. Sim. Mas sem perder a essência do que é o produto. Sim. Então, até por isso, hoje a gente é alocado dentro da área de tecnologia, respondemos para um CPO, muito por causa desse objetivo mesmo. Nossa, então olha que interessante. Dentro de tecnologia, para entender negócio e alinhar. Porque assim, marketing, a gente já conversa muito com operações, vendas. Até porque marketing, você é uma pessoa, né, que tem questão de relacionamento mais aflorada, né? Sim. Mas aí a tecnologia, às vezes, não tinha essa ponte muito clara do que acontecia. Então, por isso que a gente fica agora dentro de produto para trazer muito clareza disso. E porque muitas vezes o time de tecnologia, ele tá apagando incêndio também, Ele né? também Ele só é acionado na hora que, eu preciso de integrar tal coisa, eu preciso de reestruturar os dados, eu preciso de... A gente acaba sendo muito reativo, e a ideia é se tornar cada vez mais proativo. Perfeito. Então, já vamos se preparar porque vai vir. Mas é uma questão, uma construção. Você não consegue construir a proatividade rápido. Você tem que focar muito no reativo, eliminar essas questões para você conseguir construir. Não, muito legal. Eu acho que isso até modifica o perfil das pessoas que trabalham em TI, que às vezes são muito técnicas, né? Sim. Você ter essa área dentro de TI é muito bacana. Show de bola. Marjorie, papo incrível mesmo. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite de estar aqui hoje. Logo, logo a gente já vai estar divulgando esse episódio. Lembrando todo mundo que a nossa temporada está sendo patrocinada pela Zorro, reconhecida como a melhor plataforma pela Forbes em 2025. Obrigada, Fatinha. Obrigada, Flavinha. Muito obrigada, Marjorie. Obrigada. E você fica ligado para acompanhar o próximo episódio do Na Mesa de CRM. Até a próxima. Obrigada, gente.